O Santo Evangelho segundo João, capítulo 2, que é o tema do trabalho com as senhoras, com as irmãs, nesta noite de domingo. Eu e o pastor Reni, desde quando a gente chegou aqui, a gente está brincando, né? Quem prega por último quase fica em aperto, né, irmãos? A gente já ficou sabendo de tudo, né? Até pregaram o que eu tinha preparado já aqui. Só Deus. Até dos 120 litros da calha que eu queria falar para os irmãos, já, a irmã Helena já falou. Só Deus para ter misericórdia de nós agora. Capítulo 2, irmãos, e versículo 5. Amém? Só os 5, irmãos. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Mais uma vez, sua mãe disse aos empregados, vamos lá? 1, 2, 3 e fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias. A nossa esperança está no Senhor. E o encontro que temos com Cristo, ele muda toda a nossa história. O encontro que temos com o Senhor, ele muda todo o nosso rumo, a nossa vida. Quando nós encontramos com o Senhor, ele muda tudo, irmãos. Eu gosto de falar com os irmãos que eu não sei se alguém aqui já foi católico, né, idólatra, ou conhece alguém que foi e viu a conversão. Num dia específico, ele estava de joelho dobrado diante da imagem que ele tinha como Deus. É assim ou não é? Quem tinha um cantinho da adoração lá na casa? Vocês tinham? Eu vim de uma família de cristão. Quem que veio para o evangelho quando era católico? Tem alguém? Que tem bastante, irmãos. Seminarista. Aí no cantinho, eu lembro por causa da minha avó. Minha avó tinha um cantinho, né, o meu avô tinha um cantinho ali, e naquele cantinho era o cantinho era o altar. Era o altar ou não era? Irmão, você tinha amigo que era de um time de futebol e o outro do outro time. Falava mal do time do futebol, não dava nada. Mas mexe com o santo. Mexeu com o santo, perdeu a amizade, pode ser parente, pode ser quem for. Aqui ele dobrava o joelho. Quando passava de frente a uma igreja, fazia o sinal da cruz. Quem fazia o sinal da cruz? Fazia o sinal da cruz, era aquela coisa, era o Deus. Mas do dia para a noite, ele conheceu uma palavra apenas. Do dia para a noite ele veio para o culto, entendeu, ele encontrou Deus, Deus falou com ele encontrou Deus, Deus encontrou ele. Eles tiveram um encontro com o Espírito Santo e no outro dia ele volta para casa. Aliás, na mesma noite ele volta para casa, ele olha para os santos. Sabe que num dia anterior ele estava ali com aquele respeito, as crianças não podiam passar perto. Aí ele olha, tem um saco aí, bem, tem um saco aí, pega um saco, né? E junta aquelas coisas e vai juntando o altar, vai juntando o santo, vai juntando isso, vai colocando tudo num saco e olha e diz: eu vou levar lá para a igreja. Aí chega na igreja e diz: pastor, o que eu faço com isso? Quem já viu isso aí? Eu já vi, irmão, muitas vezes. Pastor, o que eu faço com isso, pastor? Peraí, até onde isso daqui era tudo, era o Deus dele, ele pedia para aquilo, ele orava para aquilo, ele rezava para aquilo, não podia mexer naquilo. Agora, a partir daquele encontro que ele teve com Deus, aquilo já não vale mais nada para ele. Toda a crença de 10, de 50 anos, de uma história de vida já não vale mais nada, porque ele ou ela encontrou com o Senhor. Eu não sei como é que é agora. De primeiro jogava no rio, né? Quebrava, jogava no rio.
Mas quem entendeu? Mudou. Então esses encontros são maravilhosos, irmãos. O texto que nós lemos, Jesus, eu acredito que a mãe de Jesus foi convidada para esse casamento. E certamente casamento não se convida do dia para a noite. Amanhã você vai no meu casamento? Normalmente não é assim. Quem sabe foi feito todo um ajeito. Olha, meu filho, minha filha vai casar dia tal. Ou Dona Maria, a senhora está convidada para o meu casamento. Tá bom? Aí eu vou levar o Jesus comigo. Ah, vai levar o Jesus? Vou levar o Jesus, vou levar o... Estou levando o pessoalzinho aí. Pode? Pode. Opa, vamos encher a casa. Eu imagino, chegando na festa, entra um, entra outro, entra um, entra outro, entra um, entra outro. A ideia que a gente imagina é que Jesus, ele era diferente. Jesus não era diferente, viu, irmão? Muitos de nós, se visse Jesus, achavam que ele era só mais um israelita, mais um judeu. Muito trabalhador, porque Isaías disse que a mão dele era calejada, o rosto dele era abatido pelo sol, pelo trabalho. Muitos de nós, se Jesus entrasse aqui na igreja, não ia nem conhecer. Talvez nem a paz do Senhor não ia dar. Jesus entrou, ele não tinha fama nenhuma ainda. As irmãs pregaram isso daqui. Jesus é um simples que está entrando ali. Entrou na festa, está ali no meio dos outros, conversa que vai, e fala disso, fala daquilo. E o tempo passou, a notícia surge que o vinho da festa, eu não sei quantos dias já tinha passado, mas eu acredito que a festa ainda tinha muito tempo para rodar, e o vinho acabou. Até porque Jesus trouxe uma rempa, né? Até Natanael, a Bíblia diz que Natanael ele encontra antes disso. E o Senhor Jesus olha para Natanael e diz assim para ele: eu te vi você lá debaixo da figueira. Ele chora. Aí ele diz: você está chorando porque eu falei que eu te vi você debaixo da figueira? Vou falar um negócio para você, Natanael. Você vai ver o céu aberto, o Filho de Deus. Natanael, Jesus está ali. Natanael também olhando, junto com os outros. Tem o Pedro, tem o João, que é o João que está contando. Está todo mundo ali, tem o Judas. Está todo mundo ali olhando, e Jesus, e a conversa que vai, e pãozinho que passa para lá, que nem nós fizemos agora no café, e quer mais, serve isso, serve aquilo. Daqui a pouco a mãe de Jesus percebe que, eu acho muito lindo isso, que o vinho está acabando. Mas sabe quem que estava contratado para prestar atenção nessas coisas? Não era a mãe de Jesus. Quem que deveria saber que o vinho estava... Quem que deveria estar preocupado com o fim do vinho, o fim da bebida principal? Era o mestre-sala, é ele que organiza. É ele que sentou e fez a soma. É ele que sentou e perguntou para o pai, para a mãe, para os noivos, e disse: quantas pessoas da família da noiva vai vir assim? É assim, não é? Quantas pessoas da família do noivo vai vir? Quantos amigos vocês vão convidar? Quantas pessoas? A gente vai precisar tanto de bebida, tanto de pão, tanto de arroz, tanto de carne. A gente vai precisar de tanto para poder chegar ao final da festa. E o texto dá a transparecer da ideia de que o mestre-sala está lá no meio dos outros. A mãe de Jesus olha e diz: vai acabar o vinho, vai acabar o vinho. O que eu faço? Vai acabar o vinho, vai acabar o vinho. E vai acabar o vinho. E ela disse: o meu filho tem uma promessa. O anjo que apareceu a mim disse que esse menino tem uma promessa. O anjo que apareceu para mim disse que ele é o Filho de Deus, ele não é o meu filho. O anjo que apareceu para mim falou que ele não é o meu filho. Ele não é, eu sei que ele não é o filho de José, ele muito menos filho de Maria. Ele é o Filho de Deus. Então, se ele é o Filho de Deus, eu vou falar com quem? Vou falar com o Filho de Deus. O Filho, o Jesus,
Está acabando o vinho, filho. Dá para fazer nada, não? Parece, o que eu tenho contigo, mulher, parece estranho. Mas para a época isso é normal, irmão. É sinal de respeito, sabia disso? Para nós aqui parece falta de educação. Mas para eles isso é sinal de respeito. Não é meu tempo, mulher. Foi o que a irmã... Não é, ainda não chegou a minha hora. Em textos outros, nos evangelhos, nós vamos ver Jesus falando que ainda não é a hora dele. Na cruz ele diz assim: é chegado a minha hora. Então essa ideia de que ainda não chegou é verdadeiro, ele está falando sério. Ainda não chegou, porque todo milagre, todas as coisas têm hora para acontecer. É a gente que é desesperado. Mas todas as coisas, ela está no calendário de Deus. E não vai acontecer porque eu quero ou porque você quer. Só vai acontecer quando Ele quiser que aconteça. Aí ele olha e diz: ainda não, senhora, calma aí. Aí ela olha para os serventes. Ninguém sabe quem ele é. Mas ela pega e diz assim: está vendo aquele moço que eu conversei com ele? Tudo o que ele mandar, faz. Certamente o servente, um olha para o outro e diz assim: e o que ele é, o dono da festa aqui? Ele é o dono da festa aqui? Tem carteirinha de... Ele está com a carteirinha aqui? Quem que ele é? Mas a mulher falou que é para fazer tudo o que ele mandar. Olha lá, fazei tudo quanto ele vos disser. Então vamos. Acabou mesmo. E ele está para lá, está para cá, está para lá, está para cá. A hora chega, irmão. A hora chega. Não chega atrasado. Não chega adiantado. Chega na hora. Chegou depois. Ei, coraçãozinho. A Marta vem, a Maria vem. Se tu estivesses aqui, Senhor, eu não ia fazer nada. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o outro, desavisado, disse assim: o que o senhor vai fazer lá, sendo que ele já morreu? Aí ele disse: eu vou lá para que seja manifesto a glória de Deus. Então chega, a hora chega. Chegou a hora, ele olha quem que é o servente aqui, somos nós. Vai lá, pega, enche as talhas de água. Não tinha o tangue, né, irmãos, o suquinho, né? Na época aquele suquinho da baleinha, lembra que forte que só, dá para fazer 10 litros com um negocinho desse tamanho. Não tinha. Que suco. Não tinha. Chama lá, enche de água, não coloca, não é mágica. É o poder da palavra. Não é pula-pula, é o poder da palavra. Não é óleo ungido, é poder da palavra. Não é rosa ungida, é o poder da palavra. Não é leva o lenço, é o poder da palavra. Não é guspe santo, é o poder da palavra. Aleluias. O que o Senhor quer que a gente faça? Só enche aí. Encheu. Tira um pouco e leva lá para o moço experimentar para ver. O que ele acha? Aí vem, põe na boca. É provador, irmão. Provador é coisa tremenda. Provador, para quem é provador de bebida, de café, que você sabia que tem provador para tudo. Provador, ele prova. Ele fala, é doce, é amargo. É ou não é? Tem provador para chocolate, tem provador para bebida. Ele experimentou e ele disse: vamos lá, de onde que estava isso daqui? Eu que sei
Eu sei quantas garrafas tem, eu sei quanto tem de bebida, eu sei, mas ninguém mostrou para mim aonde que estava, onde que vocês guardaram isso aqui, que porão que estava. Aí olhou e disse, não estava em lugar nenhum. Como é que, não, por que que? Ele falou assim, ó, esse vinho aqui foi aquele homem lá. Ele colocou água aqui. Água? Como água. E irmãos, era o início do ministério de Jesus. Era o início. Dali ia sair gente espalhando notícia para todos os lados. Você vê que todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê no Senhor. Irmão, Deus manifesta às vezes de maneira extraordinária. Deus manifesta às vezes de coisa que a gente, por isso que é só os crentes que entendem, é só os que têm fé que entendem, é só os que conhecem a Deus entendem o trabalhar de Deus, e ainda mesmo sendo crente, às vezes a gente fica ainda perdido no milagre. Às vezes algumas coisas acontecem assim que a gente está aí. A Bíblia diz que no início do Atos, né? Jesus olhou e disse assim, olha, vocês vão permanecer em Jerusalém. Foi a ordem? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Passa um dia, não, eles orando, 2 dias, não, 3 dias, passa uma semana, ora, e ninguém sai. Irmãos, é bom a gente entender aquele texto, porque eles não moravam em Jerusalém. Vocês já pararam para pensar nisso? Aqueles discípulos que estavam em Jerusalém, eles não moravam em Jerusalém. Jesus não é de Jerusalém. Jesus é da Galileia. A maioria dos discípulos ali, eles estavam ali como que se tivesse, eles eram estrangeiros ali também. Só que estava se aproximando a festa. A festa do Pentecoste. Tinha viajante que tinha saído lá da Grécia para vir ver o Pentecoste. Tinha gente que estava saindo lá da Síria ainda, estava juntando as criancinhas para ver o Pentecoste. E os irmãos orando, sem saber de nada. Senhor, derrama poder, derrama poder, derrama poder, derrama poder, derrama poder. Que Espírito Santo que é esse? A gente quer ver o Espírito Santo, a gente precisa. E a mãe, o pai lá, a Bíblia diz que tinha médios, tinha persa, tinha gente lá da Pérsia, tinha pessoas lá da Pérsia que estavam ainda, junto às coisas, olha, não pode faltar isso, não vai esquecer. Sabe quando você vai fazer uma viagem longa? E tinha gente, vinha vindo, juntando os jumentinhos, que eram os carros da época, e coloca no cavalo, e o mais rico já vinha de carruagem, mas todo mundo estava vindo para Jerusalém, porque era a festa do Pentecoste. E os irmãos, os discípulos orando, Senhor, derrama poder, derrama poder. E o Senhor, calma mais um pouco, é mais um pouco, ainda não. E vem chegando gente. A Bíblia diz que vinha gente de todas as nações, estava vindo. E quando chegou todo mundo lá, o poder do alto desceu. Puf! O poder do alto pegou os crentes. E a turma batendo pé, e aí falando em língua. Aí de repente alguém olha e diz assim, o que esses loucos estão fazendo aí? Que fogo que é isso? Que negócio que é isso? Beberam vinho. Muito vinho. Aí alguém olha lá e diz assim, ninguém bebeu aqui não. Isso daí foi o que o profeta Joel profetizou. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tá bom. De repente, quando o Espírito Santo entrou, aí nós somos brasileiros. Se a gente for em Israel, eles começar a falar lá, a gente não sabe se eles estão xingando a gente ou se eles estão dando bom dia, porque a gente não entende nada, a não ser que alguém entenda, né, de hebraico. Aí o aramaico, estava todo mundo ali, tinha gente da Grécia, tinha gente de Roma, daí estava todo mundo ali. Daqui a pouco, um olha para o outro e diz assim, rapaz, deixa eu falar um negócio para você. Aquele menino que está falando lá, eu estou entendendo tudo o que ele está falando. Aí o outro olha, o grego, olha e fala assim, não, ele não está falando, não é possível. Ele não está falando na tua língua, ele está falando na minha. Aí o outro olha e falou, o que vocês estão falando? Fala, não é que aquele rapaz, também aquele ali, aquele ali ele está falando
na minha língua que eu aprendi com a minha mãe. Aí o outro falou assim, não é possível, eu estou escutando ele falar na minha língua materna. Aí Pedro está olhando e falou assim, peraí, então quer dizer que o que nós estamos falando, essa língua que nós estamos falando, eles estão entendendo, é um milagre. Aí Pedro levanta a primeira pregação dele. Aí Pedro diz, é a vez de eu pregar agora. Agora eu prego. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo? Então peraí um pouquinho, é esse Jesus que eu vos prego. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro começa desde lá do princípio, desde lá de Moisés, e vem pregando, vem pregando, vem pregando, vem pregando, vem pregando. E quando chega nele, diz assim, esse Jesus ao qual vocês mataram, ó que mensagem, lê lá. Vocês mataram, não tem assim, receba poder, receba a bênção. A mensagem evangelista de Pedro é para doer mesmo. Ele diz assim, vocês mataram o Cristo, o Filho de Deus. Aí eles olharam e disseram assim, que? Porque eu prego sobre esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Vocês mataram. Irmão, quando eu vejo isso daqui, eu sinto o poder de Deus, porque a gente passa o tempo inteiro falando para parente, para amigo, se converte, o cabra xinga, o cabra não quer saber de nada, ele não quer, ele vira o rosto, ele fala, você prega para o vizinho, lá no trabalho, você prega, e eles não querem saber, mas quando o Espírito Santo de Deus entra, a palavra, eles vão entender a palavra que Deus está falando através da tua boca. Aquela palavra, aquele poder que desceu sobre eles, era o poder do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e do juízo de Deus. Convenceram ele. Esse texto aqui, ele é interessante, porque agora os empregados, eles vão ter que obedecer a voz do Filho de Deus, mas eles não sabem que é o Filho de Deus, é o filho de Maria. Ninguém sabe que é o Filho de Deus. É o filho da Dona Maria que está aí, parente dos noivos, amigo dos noivos. Agora ele vai falar, só que agora toda a cena, todo que vai experimentar o bom vinho, vai querer saber onde que ele comprou, aonde que o noivo comprou, em qual venda, quem que é, o vinhateiro, que uva que é essa, qual que é o tipo da uva, que negócio que é esse, rapaz, por que você não ponhou primeiro? Agora eu já estou com a barriga cheia, e agora eu vou ser obrigado, sempre assim, né? Vou ser obrigado a beber mais um pouco, porque quando o Evangelho de Deus ele chega, quando o vinho da graça chega, porque irmãos, aqui é a transição, este vinho é a transição do vinho para o sangue. É aqui que inicia a ceia da graça. Agora é a mensagem da transição do vinho do homem para o vinho de Deus. E o vinho de Deus é o sangue do Filho. Aqui é o início da transição. Até agora vocês beberam da terra. Agora vocês vão beber água do céu. Vossos pais beberam do maná lá no deserto e morreram, mas vocês vão beber do céu, aleluias, que jorra para a vida eterna. É do céu que vocês vão beber. Agora, queridos irmãos, para nós encerrar essa mensagem aqui nessa noite, nós temos que entender, nós precisamos compreender uma mensagem que fica ao nosso coração. Quem está disposto a ouvir, não só ouvir apenas, mas fazer o que ele está pedindo? Quem está disposto? Porque não vem falar para mim que é fácil obedecer à voz de Deus. Não é. Porque muitas das vezes, quando o Senhor fala, Ele não está preocupado em satisfazer o ego do nosso coração. Ele não está preocupado em fazer aquilo que nós pedimos em oração. A nossa oração, irmãos, ela já tem... Eu gosto de falar com os irmãos que nós, quando oramos, nós já temos
tudo certo. A gente só não tem o poder. Presta atenção nisso aqui. Quando oramos, a gente só não tem o poder, mas a gente já tem tudo certinho. Esse é nosso. Que jeito que você ora, irmão? Senhor, abre a porta. Eu quero entrar naquela empresa. Ah, Senhor, cura ele. Ah, Senhor, faz isso. Converte o coração dele. Tem que ser agora, Senhor. Essa é a nossa oração. A gente já chega tudo pronto, irmão. Tudo pronto, Senhor. Eu quero aquele carro, Senhor. E a gente é ensinado assim. Ai, Senhor, eu gosto daquela moça. Lembra de jovem? Senhor, é aquela que eu quero. Senhor, chora, emagrece. Tem que ser aquela, Senhor, tem que ser aquela. E chora, tem que ser aquela. Irmãos, a gente só não tem, o crente só não tem poder. Se ele tivesse poder, nem orar ele orava. Senhor, faz isso, eu só não tenho poder, mas o Senhor tem, faz. Mas a nossa oração, ela já chega pronta já. É Deus que tem que fazer a nossa vontade. É uma disfarçada, né? Porque como é o Senhor que está fazendo, então não é eu que estou fazendo. Mas por trás da revelação carnal nossa, Deus está fazendo a nossa vontade. Porque a gente orou, a gente fez. Nunca seja feito a vossa vontade. Nunca faça o teu querer. Nunca faça aquilo que o Senhor pediu, eu vou fazer. Nunca nós temos os nossos poréns, o nosso porquê. Tá bom, a gente faz, mas tem que ser assim. Mas eu preciso disso. É sempre assim, irmão. Fazer o que ele vos disser é complicado. Porque muitas das vezes ele vai dizer assim: sai do meio da tua terra. Sai desse baile. Sai dessa pornografia. Sai dessa bebida. Sai dessa vaidade. Sai desta mentira. Sai deste engano. Como é que vamos fazer a vontade dele? Você quer receber vinho novo? Sai daí então. Dá um passo. Você quer ver o milagre meu na tua vida? Dá um passo. Você quer ver o teu marido se converter? Fica quieto um pouco mais. Me escuta, fala menos e me escuta mais. Você quer que alguém dê um sinal de mim na tua vida? Busca mais a mim e ouça a minha palavra. Não. Tem que ser a minha vontade. Se converte. Eu me lembro de um testemunho de irmãos, de um pastor. Diz que a irmã chegou nele e disse assim: ai, pastor, o meu marido. É a gente, né? Meu marido, pastor, penso num homem ruim, não sei o quê, brabo. Eu não aguento mais, estou com vontade de... Ora por ele, pastor. O pastor olhou, esperou uns 10 minutos, ela falando. Sabe aquela pessoa que fala. Aí o pastor olhou e disse: meu Deus, não dava um espaço para o pastor falar. O pastor foi lá, calma aí. Foi lá no bebedouro, pegou um copinho e trouxe. E pegou o óleo. Vocês já ouviram isso daqui, eu estou contando algo que vocês... Ungiu o fundo do copo. E disse assim: irmã, quando o teu marido... Eu ungi o copo. Quando o teu marido chegar dentro de casa, você enche esse copo. Tem que ser esse copo, tá? Como que a gente é supersticioso, né? Como que a gente é, sabe? A gente gosta de mágica, irmão. A gente só cresceu. Tem crente que só cresceu, ele continua criança ainda, acreditando em mágica. Aí o pastor passou no fundo do copo. E quando teu marido entrar dentro de casa, você coloca essa água santa. A irmãzinha: é água santa? É água santa. Põe essa água santa, só que a água santa não pode beber acima. Fica na boca. Na boca. Aí a hora que o seu marido for dormir, você engole o restante, tá bom? A irmã vai aguentar? Ah, pastor, eu vou tentar. Então, se for tentar, nem vou te dar o copo. Não, você quer que Deus transforme a vida do teu esposo? Quero. Então tem que ser assim, irmã. Tá bom. O marido chegou. A hora que o portão abriu, ela correu lá, pegou o copo, colocou água na boca. O abençoado
Pensa no homem abençoado. Já chegou com o sapatão tudo sujo da rua. Isso para a mulher que está limpando a casa é um veneno, é ou não é? Abençoado chegou com o sapatão assim. Aí ela com a água na boca, já pronta para dar uma bronca no marmanjo. Não pode engolir. Ele olhou e... Rapaz, escapei de uma agora. Aí já deixou o prato caindo arroz para todo lado, toalha jogada para qualquer lado. E ela, uma hora que você deitar, eu te acordo. Aí nós vamos ter uma conversa. Quando ele dormiu, ela engoliu, foi lá para o quarto, ele estava roncando. Ela disse, amanhã eu te pego, hoje eu não vou te acordar. Foi um dia, 2 dias, o marido olhou para ela quietinha, não respondia nada, não resmungava. Ele olhou e disse, o que está? Está doente? Será essa abençoada? Aí ele olhou para ela e disse assim, essa mulher está me traindo. Está me traindo. Eu vou lá na igreja. Tem algum pastorzinho de olho na minha mulher. E ele veio para a igreja. Deus falou com ele. Ele chorou aquele culto todinho e voltou para casa. A esposa veio animada e disse, pastor, meu marido, aquela água abençoada, Deus transformou o meu marido. O pastor olhou e disse, irmã, joga fora aquele copo, irmã, não tem nada, não tem mágica naquele copo, não tem unção, nada. E a irmã estava falando demais, irmã. A irmã viu que quando a irmã ficou quietinha, Deus operou na vida dele, irmã. Aí ela murchia, ela chorou e disse, obrigado, pastor, eu vou mudar a minha vida. Você está entendendo? Quando a gente deixa de falar, Deus trabalha por nós. Enquanto a gente está querendo fazer o que nós queremos fazer, quando nós queremos que a oração nossa seja do jeito que a gente está orando e não do jeito da vontade de Deus, nós não estamos fazendo o que Ele quer. Mas o dia que nós silenciarmos e deixarmos Deus fazer por nós, a graça de Deus é abundante e as coisas vão começar a fluir. Começar a fluir, irmão. Não é o que você está pedindo, não é que todo mundo quer. Não é quem quer que Deus opere, quem quer que Deus opere. Quem quer ver a glória de Deus dentro de casa, no filho rebelde, no marido, na esposa que está em luta. Quem quer que Deus faz alguma coisa lá no trabalho. Quem quer que Deus intervenha em alguma situação, todo mundo quer. Mas quem quer fazer a vontade de Deus? Está um pouco. É pouco demais, porque é bem complicado fazer a vontade de Deus, fazer a vontade dEle, até porque Deus se manifesta em coisas simples. Os homens que Deus usa são simples. A boca de Deus vem, a voz de Deus vem por boca simples. Alguém olhava para Jesus, lembra que eu falei no começo? Era mais um barbudinho que estava ali, quem sabe, né? Olhando assim para os cantos. Alguém olha e diz assim, esse magrelo aí, quem que é esse? A Bíblia diz que Isaías dá a biografia de Jesus. Era um homem simples, o rosto cansado. Não é esse bonitão que a gente vê aí nos quadros de olho azul, parecendo mais um de Hollywood, né? Loiro, de olho azul, bem bonitão. Não é, irmão. Vai ler o texto. Era um homem selado pelo trabalho, as mãos calejadas. A Bíblia diz que quem olhava para ele não dava valor nenhum. Não é esse Jesus com panca parecendo um pastorzão bonitão assim, sabe? Não, é um simples. E Deus fala, é o louvor. As irmãs cantando, pastor cantando com a esposa, as irmãs veio e cantou, é o louvor, é a voz de Deus na igreja. É a voz de Deus na igreja. Não tem mistério, é a voz de Deus na igreja. É o instrumento tocando e a voz de Deus andando na igreja.
É uma criança que vem cantar, é a voz de Deus, a igreja. É alguém que vem levantar a mão, orar, é a voz de Deus, a igreja. E às vezes a gente fica correndo para um lado e para o outro, buscando a voz de Deus. A voz de Deus já soou aqui nessa noite, e tem gente que ainda nem percebeu. A voz de Deus já está desde a sexta-feira falando ao nosso coração, e a gente ainda nem percebeu. Como é que vai obedecer, sendo que não consegue nem discernir a voz de Deus? Como que vai obedecer? Primeiro tem que entender quem que é o dono da voz. É o Samuel. Samuel, Samuel, a gente gosta, né? Desde criança. Samuel, Samuel. Aonde que está indo Samuel? Lá no quarto de Eli. Me chamou, meu senhor? Não, Eli, Samuel, não te chamei. Volta para dormir. Oh Deus paciente, irmão. Samuel. A voz simples, vinha lá do corredor. Samuel. Ei, tem que ter paciência com esse Eli mesmo. Ele está me chamando e nem lembra mais que ele me chamou. Voltou lá de novo. Sandalinha. Pois não, falou comigo. Não, Samuel. Nem o Eli não percebeu de cara. Não, Samuel, eu não falei contigo. Irmão, para você entender, você tem que entender quem está chamando primeiro. Você não vai obedecer, você vai achar que é o pastor. Você vai achar que isso daí é coisa de pastor. Você está entendendo? Isso daí é coisa de pastor, isso daí é coisa da irmã, isso daí é coisa do irmão. Isso daí é revelação da carne, isso daí é coisa, não está fazendo a leitura certa. A teologia dele está ruim, por isso que ele está pedindo isso para nós. Não, é a voz. Quando entende que é a voz de Deus, aí ele olha e diz assim: Samuel, desculpa. Desculpa, filho. Quando chamar de novo, não volta aqui não. Só me conta amanhã, tá? Quando chamar de novo, se chamar, você diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A voz vem de novo, a mesma voz, no mesmo tom. Aleluias. Do mesmo tom. Os irmãos estão entendendo? Do mesmo tom, do mesmo altar, sentado no trono que nem Deus estava, na mesma cama, no mesmo quarto. Samuel, Samuel, cabeça baixa. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Oh, Samuel, tem um encontro com a casa de Eli, meu filho. Eu estou precisando de alguém que cumpra a minha vontade aí nessa terra, aí neste lugar. Arabacei, cantalabás. Samuel abaixa a cabeça, Deus começa a revelar para Samuel coisa linda para ele. O jovem Samuel fica abismado. Eu acredito que aquele jovem não dormiu aquela noite, diante da revelação e dos mistérios de Deus. A gente está andando com Cristo, irmãos, e a gente nem entende que é Ele. Os discípulos desciam caminho de Emaús e eles queriam falar mais do que o mestre. E fala, e fala, e fala. E fala, e fala, e fala. E Jesus encostou e eles conversam. Tem um quê com um crente que fica na igreja conversando? Tem que prestar atenção. Deixa Deus falar. Aí a Bíblia, eles acham que é um... Você está entendendo? Porque que você precisa entender, você precisa conhecer a voz, você vai pensar que é outra pessoa. Aí chega Jesus, é Jesus, irmão, está ressuscitado. Chega do lado deles e eles nem percebem que é ele. Aí ele, do que vocês estão conversando? A gente está, você não chama atenção ainda, tá vendo? És tu um peregrino? Foi. Os dois abençoados. És tu um peregrino? Para onde você estava aqui? Você não ouviu as notícias que está correndo em todo lugar? Que o Jesus, o Nazareno, morreu,
Foi notícia em todo. Aí eles começaram a falar. Aí Jesus entra na conversa. Espera um pouquinho. Tá bom. É plausível o que vocês estão falando. Mas será que não é esse homem que profetizou, veio falando para Abraão, para Isaac, para Jacó? Davi não falou dele nos Salmos? Os profetas não profetizam. Será que não é esse homem que está lá pendurado? Viu, mas não tem uma esperança que ao terceiro dia, falando com eles, não tem uma esperança, uma profecia, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar? Aí quando chegou nessa parte, um olha para o outro, diz assim, onde o senhor vai? O assunto está gostoso, o senhor não quer entrar dentro de casa? A gente termina esse assunto aí? Quando entrou, prepara, chamou as mulheres, está preparado aí a ceia, né, o café da tarde. Aí diz assim, quem que agradece, na mesa do judeu, quem agradece é o visitante, tá bom? Lá existe uma coisa linda nisso daí, porque toda a mesa do judeu tem pelo menos 3 pão. São 3 símbolos, Abraão, Isaac e Jacó. O Isaac eles não comem. O pão Isaac, que é símbolo, eles não comem, eles só comem os outros. Quem está entendendo? Esse eles não mexem. Aí vamos agradecer. Quando ele levanta os 2 pães, ele vai dar graça. Essa voz agora nós conhecemos. Aí ele some da frente deles. Aí um olha e diz assim, meu Deus, aonde que a gente estava na cabeça? Estava aqui do nosso lado. Não ardia. Um olha para o outro, não ardia. Está ardendo o teu coração aí? Está ardendo? Está ardendo? Está ardendo? Levanta a mão. Está ardendo o teu coração? Não ardia. Lá naquele culto, naquela sexta, naquele sábado, naquele domingo, não ardia o nosso coração. Alamaia subicam. Deixou o pão, deixou o vinho, tudo na mesa, perdeu a fome. Vamos voltar. Vamos falar para eles que ele ressuscitou, ele passou aqui em casa. Vamos voltar. Rapaz, guarda a roupa, deixa nós lavar a roupa sua primeiro. Depois vocês voltam. Não, nós precisamos voltar agora. A notícia é boa demais, ele ressuscitou. Agora, vocês estão entendendo por que nós precisamos entender de quem é a voz? Essa voz, ela tem autoridade. Essa voz, ela tem autoridade. Quando eles olham e dizem assim, o Jesus chama eles. Eu estou dizendo o Jesus porque é o que eles entendem naquela hora, que é o filho da Maria. E tem gente ainda até achando que ele é o filho da Maria. Ele não é o filho da Maria, irmão, nunca foi. Ele é o filho de Deus. Não é o filho da Maria, o filho do José. Não, nunca foi filho de José, muito menos da Maria. Ele é o filho de Deus, encarnado. Aí olha, quando eles iam autoridade naquela voz. Enche as talhas. Encher do quê? De água. Vai ter banho. Vai ter cerimônia aqui nesse casamento. Acabou o vinho, vai virar em cerimônia agora. Por quê? Vamos fazer. Está pedindo, vamos fazer. Faz mesmo. Você não está entendendo, mas faz. Você não está entendendo? Continua fazendo. Você não está entendendo? Vai enchendo d'água. Carrega água, pega, coloca no ombro, vai caminhando. Você não está entendendo? A luta está doendo, mas continua caminhando. Daqui a pouco vai transformar em um grande milagre. Vocês vão ver, vai ser notícia para todo mundo. Vai ser notícia para todo mundo. Vai ser notícia para os visitantes. Vai ser notícia para os parentes. Vai ser notícia para os vizinhos. Vai ser notícia, até os entendidos não vai entender. Se coloca de pé em nome de Jesus.